Pois tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, e tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de estudo, a mais uma EBD da Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis. Nossa EBD não é a escola bíblica dominical, mas é a nossa escola bíblica digital. Então você que está aqui pela primeira vez, todas as quartas-feiras nós estamos juntos aqui estudando a palavra de Deus. Como nós acabamos de cantar, esse é o momento que nós nos entregamos a Deus, dizemos o quanto nós precisamos, o quanto que nós o amamos e fazemos isso para conhecer mais a Deus, estamos aqui para aprender mais da vontade de Deus. Então que Deus realmente nos abençoe nesses minutos que teremos, é um tempo de não olhar para o lado, não se deixar levar pelas conversas aí do seu lado, mas que você possa realmente se concentrar, se dedicar aqui nesse breve momento de estudo da palavra. Então pegue seu caderno, a sua Bíblia e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Nós estamos estudando a primeira carta de João. Então eu convido a você que abra a sua Bíblia lá na primeira carta de João, lá no finzinho da Bíblia. Bom, nós estamos estudando e já dissemos que
como uma carta, a dica que nós damos para os irmãos é da leitura direta da carta. Né? A gente incentiva, aconselha os irmãos a lerem de uma só vez esse texto, porque uma carta é assim que a gente não lê um pedaço, depois lê outro no outro dia, né? Nós estamos fazendo assim aos pedaços para melhor compreensão, mas a dica que nós damos é leia de uma só vez, e tenha em mente então que é o apóstolo João que escreve essa carta, né, o remetente é o apóstolo João, e tem como destinatário a igreja, não uma igreja específica, mas a igreja, todo o corpo de Cristo, toda aquela igreja que reconhece o Senhor Jesus como seu único Salvador. E o propósito dessa carta, então, é o do João combater os falsos mestres, a heresia que surge naquela época, uma heresia chamada de gnosticismo. O que é o gnosticismo? De uma forma bem simples, nós já conversamos aqui nos outros vídeos sobre isso, mas de uma forma bem simples, era a ideia da dualidade do espírito e da carne, onde a carne é má e o espírito é bom. Então, para eles, a salvação vinha através de uma iluminação, de um autoconhecimento da gnose, uma revelação que era dada a eles, e essa revelação fazia eles alcançar um nível superior de conhecimento. Né? E eles negavam tudo que era aquilo da carne, os prazeres da carne. Então, para eles, o Senhor Jesus jamais teria vindo em forma humana. Eles ensinavam que Jesus só veio como Espírito. E nós já dissemos que o problema disso é que se Jesus ele não veio como homem, ele jamais poderia ter sido pregado na cruz. E se Jesus não morreu na cruz, então os nossos pecados não foram perdoados. Bom, e ao longo dos outros estudos, então nós temos visto isso, que o apóstolo João tem levantado o teste, ensinado algumas coisas para aquela igreja conseguir identificar os falsos mestres, as falsas pessoas que estavam ensinando, para que elas não se deixassem corromper, não se deixassem se levar, né, pelos falsos ensinamentos. E agora, quando a gente vai entrar no capítulo 3 dessa carta de João, João agora vai apresentar mais novos 3 testes, ou 3 argumentos, para combater essa heresia e também a fim de ensinar a igreja como viver uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã pura. E no texto de hoje, que vai ser capítulo 3, do versículo de 1 a 10, nós vamos ver o primeiro argumento, o argumento da obediência. Então, o primeiro argumento é o argumento moral. Então, o primeiro tema que nós vamos estudar aqui é esse argumento moral, e para isso nós vamos ler lá no texto de 1 João, capítulo 3, dos versículos de 1 a 10. Diz assim o texto sagrado: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica o que todo nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama a seu irmão. É interessante que o apóstolo João, em toda a sua carta, ele sempre vai distinguir as pessoas em dois grupos. O grupo que pertence a Deus e o grupo que não pertence a Deus. Aqueles que seguem ao Senhor Jesus e aqueles que seguem os falsos mestres. João sempre vai trabalhar com esse oposto de luz e trevas. Aquele que ama o seu irmão e aquele que odeia a seu irmão. Quem obedece e aquele que não obedece à lei. Para o apóstolo João, como toda a Bíblia, não existe meio termo. Por isso que esse primeiro teste, esse primeiro argumento que nós vamos encontrar aqui no capítulo 3, é o argumento de uma vida moral. E aqui é importante estudarmos e aprendermos as principais características de uma vida cristã, de alguém que tem uma vida pura, de uma vida que é santificada por Deus. E para o apóstolo João as coisas são claras. Ou você tem essa vida pura, ou você é transformado, filho de Deus, ou você é filho do diabo. Bom, e aqui eu quero conversar com os irmãos 3 lições importantes que aprendemos a respeito desse primeiro argumento, o argumento moral. E a primeira lição aqui importante é com relação ao grande amor de Deus, o Pai. Olha que nos diz os 3 primeiros versículos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica tudo aquilo que neles tem essa esperança, assim como Ele é puro. O apóstolo João, já no começo do capítulo 3, ele nos motiva, ele nos exorta para termos uma vida pura, para termos uma vida santificada, e a motivação do cristão para viver uma vida separada do mundo, é isso que significa santidade, é ser separado, é não ter relações com o mundo, é a respeito do grande amor de Deus. Olha que interessante, ele começa com uma exortação. Vede qual o grande amor. Preste atenção, olhe o tamanho do grande amor de Deus por cada um de nós. Veja bem que nós somos exortados a reconhecer o amor de Deus em nós. Esse amor de Deus que é renovado a cada manhã. Esse amor de Deus que é manifestado nas pequenas coisas, como no pão, no almoço, na roupa, amigos, famílias, essas são as pequenas coisas. E amor de Deus manifestadas nas grandes coisas, como por exemplo a salvação em Cristo Jesus. O amor de Deus, as misericórdias de Deus, elas são manifestadas e nós somos exortados a reconhecer, a enxergar. Caso você não consiga reconhecer e enxergar, ore a Deus. Peça para que Deus possa abrir os seus olhos. Porque essa é a exortação do apóstolo João. Vede, olhe quão grande é o amor de Deus. E esse amor de Deus, ele nos exorta, ele nos incentiva a vivermos uma vida santa, a vivermos uma vida pura. É interessante que essa expressão vede, ele também traz uma questão de espanto. Um espanto não pela magnitude ou pelo tamanho do amor de Deus, mas é pelo poder de Deus. Esse amor de Deus, ele é tão poderoso que transformou as nossas vidas. Nós éramos antes inimigos de Deus, filhos da ira, filhos deste mundo, mas o tamanho do amor de Deus, o amor de Deus, nos transformou em seus filhos. É isso que ele está dizendo, olha, veja, preste atenção, o tão grande é o amor de Deus, a ponto de sermos chamados seus filhos. Sim, é graças ao amor de Deus, é que nós deixamos de ser filhos do mundo, filhos da ira, filhos do diabo,
e passamos a ser filhos de Deus. E ser chamado filho de Deus nos garante uma esperança de uma eternidade com o Pai. Sim, nós temos agora a grande esperança de sermos chamados, de vivermos dentro da presença de Deus. Por isso que a nossa esperança, a nossa vida, ela não se resume aqui na terra. Existe uma esperança. Sim, o amor de Deus, o grande amor de Deus, foi demonstrado na cruz em Cristo Jesus. Semana que vem, nós vamos celebrar a Páscoa. E a Páscoa fala do grande amor de Deus. O amor de Deus que nos dá vida. O amor de Deus que transforma o nosso viver. Assim, a grande questão para termos uma vida santa, uma vida pura, é que quando nós olhamos para trás, nós vemos esse amor de Deus demonstrado na cruz de Cristo, transformando nós em inimigos, em filhos de Deus. Quando nós olhamos no presente, nós já temos a apropriação desta bênção, que é ser chamado filho de Deus, e temos intimidade com o Pai. E quando nós olhamos para o futuro, nós temos a esperança de vivermos na glorificação, estarmos na presença de Deus. Sim, nosso futuro é um futuro de esperança. Embora vivamos dias tenebrosos e dias difíceis, mas o nosso futuro é um futuro de esperança. A segunda lição importante aqui, para termos uma vida pura, é entendermos a grande obra de Deus manifestada em seu Filho, Jesus Cristo. Olha os versículos 5 e até o versículo 8, os versículos 5 a 8. Sabeis também que ele manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. João agora começa a falar da obra realizada por Cristo Jesus, o Deus Filho. E João começa então fazendo um paralelo com a obra que será manifestada na plenitude da segunda vinda de Cristo, com a obra já começada com a primeira vinda de Cristo. E esse paralelo é com relação a essa vida pura. Veja bem que na primeira vinda de Cristo, a obra se inicia na cruz. É na cruz que nós temos o perdão dos nossos pecados, é na cruz que começamos a viver uma nova vida, e essa obra, ela será completada na segunda vinda de Cristo, onde nós teremos um corpo glorificado e experimentamos na plenitude tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas que obra é essa então? Que grande obra é essa de Deus Filho? É o que nós lemos aqui no texto. A obra de Cristo Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Lá no Evangelho de João, quando ele começa a falar de João Batista, nós vamos ver a exclamação de João Batista quando ele olha para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Ele não veio para perdoar, ele não veio para consolar, ele veio para tirar o pecado do mundo. E Jesus faz isso na cruz. É na cruz que ele leva sobre si a nossa culpa. É na cruz que ele leva a nossa sentença. E é na cruz que ele faz destruir, é na cruz que ele vai destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Tudo aquilo que nos afasta de Deus. É o nosso coração corrupto, é o nosso coração enganoso. É tudo aquilo que não está em conformidade com a vontade do Pai. Então a obra de Cristo, ela vem para tirar o pecado do mundo. Olha que interessante que no final, que João está dizendo, Jesus vem para destruir as obras do diabo. Jesus, ele vem para pegar a nossa vida, nós que estávamos escravos do pecado, nós que éramos feitos filhos do pecado, agora Jesus destrói isso e nos transforma filhos de Deus. O pecado gera morte, o pecado gera essa separação entre nós e Deus. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir.
Jesus, porém, ele vem para acabar com todo esse ciclo. Jesus veio ao mundo para nos dar a sua vida, e essa vida, ela é em abundância. Sim, nós somos chamados para viver uma vida pura, uma vida em santidade, porque agora a obra de Cristo Jesus na cruz por nós nos proporciona, nos possibilita a viver uma vida, a vida de Cristo, uma vida completa. Nós somos chamados para viver uma vida pura, porque em Cristo Jesus, Ele tirou os nossos pecados e somos feitos nova criatura. E assim nós entramos para a terceira lição, que vai falar da impossibilidade de nós, filhos de Deus, vivemos na prática do pecado. A partir do versículo 7, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Veja bem que na obra realizada por Cristo Jesus, nós recebemos vida, uma nova vida. Nós somos transformados de inimigos de Deus, de filhos da ira, para filhos de Deus, uma nova criatura. E como marca desta nova vida, como marca de sermos chamados filhos de Deus, nós temos a justiça. Deus é justo, e assim nós, seus filhos, também devemos ser justos. Todo aquele que é nascido de Deus vive em justiça, ou seja, não vive na prática do pecado. É a ideia da árvore, né? Diz o ditado que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Um pé de banana, uma bananeira, jamais irá dar tomate. Do mesmo jeito que uma laranjeira não vai dar limão. Um pé de banana, uma bananeira, irá dar bananas. Assim como um pé de tomate irá dar tomates. E os filhos de Deus, quando estão na presença de Deus, eles vão ter atos de justiça. Por quê? Porque eles estão enraizados, eles estão ligados com a presença de Deus. Aquele que não está ligado na presença de Deus, aquele que está ligado no mundo, os seus atos serão atos de pecado, atos de rebeldia. Então veja bem que do mesmo jeito que a marca do Filho de Deus é a justiça, a marca daqueles que são filhos do diabo, filhos do mundo, é a desobediência, é o pecado. Veja bem que João está dizendo que nós não podemos viver pecando. Mas Lucas, como assim nós não podemos viver pecando, se lá no capítulo 1 João vai dizer que todos nós pecamos o tempo inteiro? Veja bem que são dois assuntos completamente diferentes. João não está entrando aqui em contradição. No primeiro capítulo, João está dizendo sobre as nossas transgressões, do nosso pecado o tempo todo. Nós pecamos no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, e isso é devido à nossa natureza pecaminosa. Como nós dissemos, a obra de Cristo, iniciada na cruz, só irá terminar com a segunda vinda de Cristo. Aí sim, nós teremos um corpo glorificado, um corpo pelo qual não iremos mais pecar. Mas aqui João está dizendo então que o crente, o nascido de Deus, o filho de Deus, ele não vive da prática do pecado, mas o pecado acaba sendo um acidente em sua vida. E esse acidente, infelizmente, irá acontecer, mas ele não acontece com frequência, ou ele não pode acontecer com frequência. Por isso que o pecado, a ideia do pecado, a palavra harmatia no hebraico, é a ideia de quando você erra o alvo. E você só erra o alvo tentando acertá-lo. O crente, o tempo inteiro, ele precisa buscar estar na presença de Deus, ter atos de justiça, porém nessa busca irá acontecer de vez em quando escorregarmos, tropeçarmos. E não é isso que João está dizendo, que isso não nos caracteriza como filhos do diabo. Mas o que nos caracteriza filho de Deus é reconhecer esses erros e pedirmos perdão. É isso que ele fala no capítulo 1. Mas aqui, quando ele está dizendo que, ora, a pessoa não pode viver, o filho de Deus não pode viver pecando, é aquele pecado premeditado. É aquele pecado já o tempo inteiro.
Aonde você erra e não quer mudar de vida. Aonde você erra e acha que está tudo bem. É esse tipo de comportamento que João está criticando. E é esse tipo de comportamento que os gnósticos tinham. Para eles, tudo bem não fazer coisas boas, porque a vida não é caracterizada pela matéria, mas sim pelo Espírito. E João está dizendo o contrário, a vida toda importa. Por isso que ele está dizendo, olha, aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Se você não ama o seu irmão, se você não ama o seu próximo, o amor de Deus não está em você. Você está vivendo fora da lei. Isso significa que você não está na presença do Pai. Bom, meus irmãos, esse é o primeiro teste, esse é o primeiro argumento do apóstolo João para combater as heresias que nós vemos a partir do capítulo 3, o argumento moral de uma vida pura, e o que nos incentiva a ter uma vida pura, uma vida santa, uma vida segundo o propósito de Deus, é entendermos o tão grande amor de Deus por nós. Um amor que nos muda, que nos transforma, que nos traz de inimigos para filhos de Deus. E este amor, ele nos possibilita a cada dia estarmos na presença de Deus e a cada dia querendo acertar, viver uma vida justa, tendo atitudes justas, tendo atitudes que apontam não para nós, mas para o Senhor Jesus. É essa a missão dos discípulos de Jesus, é essa a missão do crente, apontar, revelar o amor à luz do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos cumprir com o nosso propósito, com o nosso chamado. Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, obrigado por este tempo precioso de estudo da Tua Palavra. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor separou este momento para que pudéssemos aqui juntos, através das redes sociais, poder estudar e aprender mais de Ti. Obrigado, Senhor, por tão grande amor que o Senhor demonstrou por nós na cruz em Cristo Jesus. Amor este que muda a nossa vida. Amor este que nos dá uma vida, a vida de Cristo. E graças a esse amor nós podemos ter o livre acesso, a intimidade contigo. Nos perdoe, ó Pai, porque muitas vezes nós fazemos o que é mal, saímos longe da Tua presença. Nos perdoe por isso. Que a cada dia possamos, Senhor, viver segundo a Tua vontade, que as nossas ações, que o nosso jeito de viver, possa revelar, apontar para o Teu grande amor. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Um grande abraço e até mais, se Deus quiser.